Hoje nós vamos falar um pouquinho de Cascavel de Ouro. Nós vamos explicar para as pessoas o que é a Cascavel de Ouro e o que ela significa para o nosso município de Cascavel. Alguns amantes do automobilismo moravam em Curitiba. Começou uma grande febre de automobilismo em razão de Interlagos. E quando eles vieram para Cascavel, em 1964, eles trouxeram para cá esse anseio de fazer uma prova automobilística em Cascavel. Do sonho de tornar o amor ao automobilismo um esporte, surgiu a união de apaixonados por velocidade, que em uma reunião no ano de 1973, verificaram a possibilidade da compra de uma área para a construção de um autódromo. De 1964 até 1973, as corridas eram realizadas nas ruas de Cascavel. Quando fizeram as 400 quilômetros de Cascavel, que era uma prova de rua no centro da cidade de Cascavel, dentro do perímetro urbano de Cascavel, e 2 anos após iniciar essas provas, foi criado em 1966 o Automóvel Clube de Cascavel. Ele foi criado por esses amantes do automobilismo, continuou com esse circuito de rua. Tiveram diversos circuitos de ruas ali, passando pelo Parque São Paulo, passando pelo Posto Tamoio, passando pela Praça do Migrante. Teve 3 ou 4 circuitos de ruas aí. Nossa prova ela foi criada em 1967. O ganhador da prova, eles ganharam um troféu que, na verdade, o troféu tinha uma cobra de ouro desenhada no troféu. Quando eles ganharam esse troféu, não era o nome da prova Cascavel de Ouro, era a 400 milhas de Cascavel. Foi ali que surgiu o nome Cascavel de Ouro. E por diversos anos ela foi feita uma cobra de ouro, uma réplica de uma Cascavel, ela com contornos e tudo, por um joalheiro de Cascavel. Desde a primeira prova, era o pai do Gilmar, e hoje ele continua fazendo essa cobra para nós. A partir dali, todas as edições, hoje nós estamos no 58º ano da prova e a 39ª edição. Todas as edições tiveram uma Cascavel de Ouro como premiação, né? A partir do ano passado, nós começamos a dar 2 troféus para os 2 ganhadores da prova com a cobra Cascavel de Ouro. Há uns anos atrás, aí, a gente quis modernizar a prova. Aí foi quando a gente pegou e fez um novo estilo da prova Cascavel de Ouro, que é esse desenho aqui. Foi elaborado por eu e o Luque Monteiro. Nós sentamos e começamos a tentar descobrir um logo que representasse modernidade, e foi esse que nós colocamos na Cascavel de Ouro. Esse logo é que representa a prova Cascavel de Ouro no troféu, que são 22 gramas de ouro em cada troféu. Tiveram grandes campeões aqui, mas um de imenso destaque é Nelson Piquet. Quando o Nelson Piquet veio aqui em 1976, que o ano que vem ele vai fazer 40 anos, até vou deixar um convite para ele aqui para participar dessa prova. Ele ganhou o troféu Cascavel de Ouro, então antes mesmo dele ser piloto de Fórmula 1. E tem umas histórias interessantes que ele deu o troféu dele para o preparador dele, que era o Giba, né? E hoje nós temos o filho do Giba aqui, que tem a oficina e que está com o troféu original da Cascavel de Ouro que o Nelson Piquet ganhou. Posteriormente foi dado para ele uma réplica desse troféu. O Pedro Mufato, quando era prefeito, fez uma réplica e deu para o Nelson Piquet, mas o troféu original continua no município de Cascavel. Eu comecei no automobilismo em 1983, na categoria Hot Dodge aqui, que foi uma categoria nova criada aqui. E minha primeira Cascavel de Ouro foi no ano de 1984. Eu participei com um Dodge, até na época era feita por handicap. Os Dodge tinham uma certa vantagem sobre os demais carros, que eram os divisão 3, divisão 1, que era Opala, os Fusca,
E os Dodge andavam com pneu radial, eles eram um pouco mais lentos, eles tinham que fazer menos volta do que os outros carros. Até aquela volta, que era acho que a 17ª que eu estava, a 18ª, eu estava em primeiro na classificação. E infelizmente na curva 1, que a gente chamava, que hoje é a curva da vitória, eu capotei o meu carro. Então isso aí foi uma coisa que me marcou muito na Cascavel de Ouro. A partir dali eu sempre tive uma paixão por essa prova. Em 2007 eu voltei a fazer algumas competições junto com o César Timin. E em 2014 eu fui convidado pelo então presidente Juraci Massoni para integrar a diretoria do Automóvel Clube. Nós estamos aqui hoje num local histórico para nós. Aqui é a torre de cronometragem e a torre de direção de prova do autódromo, do antigo autódromo de Cascavel, quando ainda os boxes antigos eram aqui na frente. Então nós estamos em cima da torre, aqui é o lugar que o diretor de prova ficava, ele tem uma visão quase que integral do autódromo aqui, e aqui sempre foi a sede do Automóvel Clube de Cascavel. A Cascavel de Ouro ela tinha meio dado uma enfraquecida em razão das crises que veio passando o país, e eu falei, vamos atrair a população dando um carro. Foi quando eu dei um carro Renault Clio de presente para o primeiro lugar. Foi um marco histórico aquilo lá, porque não existia premiação para essas categorias mais regionais, aí, como era a nossa Cascavel de Ouro. Então foi um marco, foi uma prova excelente, e a partir dali eu comecei a trabalhar mais o nome de Cascavel de Ouro, junto com o Automóvel Clube. Quando foi doado para a prefeitura, se esqueceram do Automóvel Clube de Cascavel. Ninguém colocou em documento nenhum que o Automóvel Clube de Cascavel deveria ser preservado nessa torre. E graças ao nosso prefeito anterior, que é o Leonardo Paranhos, ele possibilitou que o Automóvel Clube continuasse com essa torre como a sede do Automóvel Clube. E nós homenageamos essa torre no ano passado com o nome do Hildo Rebelato, que foi um grande precursor do automobilismo de Cascavel. Foi presidente do Automóvel Clube e ele que levantou o Automóvel Clube de Cascavel. Então nós estamos num local histórico para Cascavel. Essa torre era para ser demolida e eu conversando com o secretário Sandro, eu falei, secretário, deixa o Automóvel Clube reformar essa torre, que nós vamos transformar nela num monumento histórico do nosso autódromo. E hoje ela é um monumento histórico e sede do Automóvel Clube, que é uma prova de longa duração. Ela começou com 4 horas e hoje ela é formada com 3 horas. Foi modificado o tempo de prova em razão de que tempo de televisão, de transmissão ao vivo, é muito difícil você conseguir encaixar ela em 4 horas. Então nós acabamos alterando ela de 4 para 3 horas. E ela já há alguns anos que ela vem como 3 horas. É uma disputa acirradíssima, cheia de estratégia, né? São 55 carros que largam. Esse ano nós vamos largar com 59 carros, onde os pilotos fazem 4 paradas no box de 4 minutos cada parada. A parada é livre para troca de piloto, abastecimento, troca de pneu, e cada piloto tem que, no mínimo, percorrer pelo menos 30 minutos de prova pilotando o carro. Os carros vão largar esse ano em movimento. Então essa prova ela é interessante porque é uma prova de resistência. Então uma prova de estratégia, onde todas as equipes têm um coach que ele faz a telemetria do carro, que ele vai calcular o momento certo da parada, que hora que o carro tem que parar, que hora que tem que trocar o piloto, se é necessário ou não trocar pneu, abastecimento. É uma prova que não depende só de pilotagem, só do carro, depende de toda a equipe de boxe. A nossa prova Cascavel de Ouro ela era composta de veículos de diversas categorias e era feito handicap. A partir de 2014 nós criamos a categoria que é o Marcas e Pilotos, que é a categoria 1.6 no Brasil. E a partir de lá, quase praticamente todas as provas, com exceção de 1 ou 2 praçadas, elas se tornaram uma categoria só. Então tem um ganhador só da Cascavel de Ouro. Hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês a curva mais desafiadora do automobilismo brasileiro, o Bastião. Essa aqui é que separa os homens dos meninos, que dizem que aqui é que vai mostrar quem que é piloto e quem não é piloto. Aqui é uma curva muito difícil de fazer. Você vem numa reta onde você praticamente não enxerga a curva.
e começa a curva numa alta velocidade. Essa curva aqui, em média, os nossos carros, que são carros motor 1.6, eles fazem aí na faixa de 135 a 145 por hora. Além dela ser uma curva perigosa, ela tem um detalhe que ela é 2 curvas em 1. Por isso que nosso autódromo não tem uma curva só. Ele tem 2 curvas em uma só. O bastião, ele faz uma primeira perna, você abre, depois você tem que fechar e fazer uma segunda perna. Então ela é considerada 2 curvas. Então aqui é que acontecem os grandes pegas, as grandes rodadas, as melhores coisas do automobilismo de Cascavel e da Cascavel de Ouro é aqui. Aqui você larga e aqui desce 60 carros embolados, 60 carros disputando posição. É uma curva fantástica. Então nós estamos aí convidando vocês aí para sempre prestigiar a Cascavel de Ouro. Não nesse ano que vai ser dia 1º de novembro, mas para todos os anos vir aqui. Porque hoje é a prova mais famosa do Brasil. Isso eu digo com certeza e com boca cheia. Ela é uma prova que todos os pilotos querem participar. Todos os pilotos do Brasil. E o ano passado nós estreamos ela como prova noturna. Cascavel hoje é o primeiro autódromo brasileiro totalmente iluminado. E que nós recebemos elogios de pilotos que andaram até em Dubai, né, dizendo que a nossa iluminação está, se não igual, melhor que a de Dubai. Nós planejamos aqui os refletores para não pegar na frente do piloto e sempre pegar nas costas do piloto, para não atrapalhar a pilotagem. Isso graças ao município de Cascavel, que se empenhou ao máximo com essa iluminação, graças às pessoas que colaboraram. Tem que agradecer ao antigo prefeito Leonardo Paranhos, o antigo secretário Sandro, o novo prefeito Renato Silva, o novo secretário o Folador e principalmente as pessoas que trabalham aqui, que é o Horacildo Tavares e o Anderson. Sem essas pessoas, isso aqui não seria o que é hoje. O melhor autódromo do país. Hoje é o melhor autódromo do país. Então eu falo com orgulho dela e se depender de mim, essa prova nunca vai morrer. Nós vamos levar ela até onde ela conseguir ir, até onde eu conseguir levar ela. Venham no autódromo e vamos assistir a Cascavel de Ouro esse ano aí, dia 1º de novembro. Vocês estão convidados e vocês têm que participar e têm que mostrar pro Brasil que o nosso autódromo e a nossa Cascavel de Ouro é o que representa essa cidade.